Vamos então para o primeiro episódio aqui, erros que te prejudicam, certo? Coisas que eu já vi em concurso que eu preciso passar para você, tá, gente? Então, olha só, já vi descontos por falta dos pontos nos Is. Normalmente, quando eu corrijo, eu faço esse desconto e aviso quem estuda comigo. Então, por exemplo, dependendo do nível do concurso, por exemplo, prova para o tribunal, banca Sebrasp ou outra banca, então coloque o ponto no ISIR, tá? Se você escreve de letra cursiva, coloque lá o pingo no ISIR, né? O popular. Se não, já pensou você perder ponto por causa disso? Um erro bobo como esse? Então, Sebrasp tem essa fama e não é só ela. Não dependa da mão de corretor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. E também, mais recentemente, já vi, pensava que eu já tinha visto de tudo nessa seara de concurso, mas vi o que? Erros por ausência das pernas. Eu coloquei aqui entre aspas, né? Eu vou colocar essa expressão aqui, sim, por causa desse traço aqui. Então, por exemplo, o candidato, corretor, descontou 14 erros simplesmente porque, tá? O candidato não escreveu aí o traço da letra T. Então veja só, a pessoa se preparou, pagou um curso muito alto, né, muito grande, curso de redação, treinou o texto de uma forma geral. Tem concordância, regência, tudo, mas aí não entrou. Já pensou por causa disso? Meu irmão, isso aqui vira, tá? Isso aqui vira uma tortura na cabeça da pessoa. Puxa, eu não entrei, não vou ganhar 14, 15 mil por causa de uma coisa tão boba. Mas veja como aqui é muito séria. Tá aqui a mensagem de novo. Então aqui, ó, são dois textos, tá, gente? Vou ser bem objetivo, como eu falei nesses vídeos, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui, tá? Se for algum tipo de erro, para você evitar, tá? Aqui na linha 2, o que aconteceu? O corretor ou os corretores desse texto descontaram o ponto porque o candidato, nesse caso aqui, ó, não colocou a vírgula, certo? Para isolar o adjunto adverbial, ou também que nós chamamos de termo deslocado. Então, nesse caso aqui, ó, prestem atenção. É muito professora por aí que inventa coisas, certo? Falam bobagem. Ah, não use hoje porque não pode, porque é bonito, porque é isso. Meu irmão, não existe esse tipo de coisa, principalmente quando a gente fala de Sebrasp. O que eu indico, o que eu sugiro? Como a linguagem da dissertação, tá? A predominância do tempo verbal da dissertação é o presente atemporal que a gente chama, então você não precisa colocar isso aqui. Agora, é errado, não é? Porque, ó, se fosse, o erro estaria bem aqui, ó, propriedade vocabular, certo? Prova de concurso, correção de corretores aqui de banca renomada Sebrasp, ok? Então você vai dar ouvido para quem? Para o seu professor do cursinho ou para o professor que está te orientando a facilitar a vida para os corretores. Então você precisa desse tipo de vídeo aqui, que ele evita tirar algumas coisas que às vezes pela paixão, pela emoção, muitos professores acabam vacilando. Então aqui eu não faço isso não, tá, gente? Meu trabalho é bem sério. Então olha só aqui, ó. Descontou porque colocou hoje. Aí eu digo, ó, evite para... Se você colocar e, por exemplo, não separar pela vírgula, aí vai dar problema, como deu aqui, ó. Erro de pontuação ou morfossintaxe. Porque se esse tipo de expressão aqui, que nós chamamos de termo acessório, adjunto adverbial, que é o advérbio, como classe de palavra, preste atenção. Ele pode, por exemplo, ficar aqui no início do texto, que nesse caso é obrigatório o uso da vírgula. Eu posso colocar aqui no meio desse enunciado. Então, por exemplo, nos deparamos, vírgula, hoje, só que aí nesse caso eu vou ter que colocar aqui, separar por duas vírgulas. Professor, mas eu vi uma regra aí que no caso tem que ser mais de uma palavra. Então, mas olha só, o corretor aqui, ó, descontou porque simplesmente colocou, nesse caso aqui, uma palavra, um único adjunto adverbial. Aqui não é isso, formado por uma palavra, e ele não separou por vírgula. Aí você vai ter que entrar com recurso, tá? Para reverter isso. Então, não é melhor você evitar logo, para evitar entrar com recurso? É como eu sempre digo, eu gosto de colocar o caminho mais fácil, mas se você quiser o mais difícil, aí vai ter que entrar com recurso e colocar lá, ó, que a norma culta da língua portuguesa diz que tem que ser pelo menos duas palavras aí, mas só tem uma. Então, mas o cara descontou, já foi. Aí vai ter que entrar com recurso, vai gastar mais dinheiro, mais tempo, mais estresse, e aí vai depender se a banca deferir ou não. Então, olha só,
as 3 posições possíveis, segundo a norma culta, para o adjunto adverbial. No início da oração, vírgula, obrigatória. No meio da oração, 2 vírgulas obrigatórias. Ou no final aqui, ó, do período, que nesse caso é onde a norma culta diz, ó, coloca ou não coloca a vírgula. Pronto. Vai seguir quem? A norma culta. Lógico. E aí, como eu falei, fazendo isso, você evita esse tipo de situação, tá? Então, quer colocar ainda assim, professor, mas eu gosto de começar com infelizmente. Eu gosto de começar com infelizmente. Eu gosto de começar com no contexto odierno. Pode. Não é errado. Não é bonito, nem feio. Mas é um termo da oração, é um termo acessório e, como tal, vírgula obrigatória para isolar. Ok? Lembra disso. Outro desvio aqui que foi descontado do candidato. Erros que podem te prejudicar. Na linha 16. Vamos lá. Na linha 16. Gente, esse tipo de desvio aqui, ó, relacionado à morfossintaxe, ele acontece muito. Normalmente os corretores avaliam. Nesse caso aqui, ó, da grade da banca, da grade de correção da banca, né, do Sebrasp, que particularmente eu acho muito bacana essa grade aqui. Ela é muito boa. Até para quem vai corrigir, ela é excelente. É uma das melhores grades de correção. Essa grade aqui, ela é muito objetiva, é muito simples. Então eu vejo, quem vai corrigir, por exemplo, uma redação com essa grade aqui, eu vejo a facilidade, né, relativa que ele vai ter, ou ela. Certo? Então, morfossintaxe, o corretor vai avaliar se você colocou a crase, problemas de regência, ou se você fez a regência nominal, verbal, sintaxe de regência, nesse caso, né, concordância nominal, verbal, crase. E também, dentro da morfossintaxe, é observado, por exemplo, se você ou se esqueceu de colocar palavras. Isso acontece quando você faz o texto na pressa, ok? A ausência de palavras é um tipo de erro que deve se descontar aqui na morfossintaxe, porque fere a estrutura sintática, provoca, de certa maneira, uma falha na estrutura sintática. Então, repetição de palavras, truncamento de períodos, justaposição de oração, tudo aqui, esse tipo de assunto eu tenho aqui nos meus vídeos no meu canal no YouTube para você entender melhor. E aqui, simplesmente, o candidato esqueceu que, ó, no tocante buscarmos, no tocante a buscarmos, porque essa expressão aqui, ela exige depois dela esse a aqui, ok? Que é o a preposição, que é basicamente o mesmo princípio do no que tange, no que se refere, no que diz respeito, aí exige uma preposição, aí dependendo da palavra que vier depois, se for do gênero feminino, permite que o artigo feminino seja colocado e aí vai montar a crase. Então, olha só, aqui esqueceu, mas o corretor não e descontou um ponto. Aqui na linha 11 é um erro um pouquinho mais complexo, tá? Mas eu quero chamar atenção nesses aqui, que eles são escancarados, que pode acontecer na sua redação. Aqui foi justamente uma questão de concordância, que eu vou deixar para comentar no outro texto, um que acontece bastante, mas que o corretor não viu. Próximo desvio, inclusive eu deixo aqui o texto aqui, ó. Veja com toda a ética, toda a postura para não criticar, denegrir a imagem de ninguém, certo? Ó, verifique aqui os desvios que foram apontados, a ortografia, dê uma olhada no texto aí. Texto recente, correção recente. Então, nossa próxima linha é a linha 24. Tá aqui, ó. Qual foi o erro que o corretor ou os corretores viram? Nesse caso, ó, veja só. No mesmo concurso, corretor X descontou o ponto porque o candidato esqueceu de colocar vírgula, que é um erro, gente, que é muito descontado. Então, vai começar com conectivo no início dos parágrafos. Ó, nesse caso aqui não é necessário, ó, tá aqui, ó. Porque o candidato não começou, ó, o autor desse texto aqui, ele começou com estruturas, né? Começou aqui, ó, com períodos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não precisa colocar vírgula, certo? Aqui, ó. Mas você começa lá com, em primeira análise, vírgula. Em primeiro plano, vírgula. Convém ressaltar, vírgula, a princípio, vírgula de novo. Então, faça isso, tá? Porque o corretor, dependendo de quem for corrigir a sua redação, pode descontar, como aconteceu aqui, ó. Presta atenção. No mesmo curso, numa mesma prova, e nesse texto aqui, o corretor ou os corretores descontou, nesse caso aqui, é um erro, né? Computou um erro, porque o autor não colocou a vírgula para isolar conectivo no início do parágrafo. Então, essa vírgula aqui, ela cumpre essa função. Então, sendo assim, vírgula, inteligência artificial e tal, é uma ferramenta. Agora, vamos para outro texto, né? Como eu falei, são vídeos bem simples, bem direto, bem objetivo, mas eu tenho certeza que
de grande relevância para você aprender muitas coisas. Na linha 1, nesse caso aqui é aquele corretor amigo, é aquele corretor que normalmente a gente encontra por aí em alguns concursos, tá? Que normalmente não desconta aí, não observa muito desvio. Para começar, ó, na linha 1, você conseguiria descobrir qual é o erro que tem aqui de morfossintaxe? Mas veja, ó, a banca não computou, o corretor não viu. Professor, isso acontece? Como acontece? Banca Sebrasp tem muitos casos de redações com erros inexistentes, que inclusive, né, quando a pessoa chega até mim, eu faço análise, descubro, entro com recurso e já ganhei. Muitos recursos, inclusive também recentemente com a banca Setup está acontecendo muito isso. Tá? Então lembra que os corretores analisam muitos textos por dia, é normal, cara, é normal isso aí. Então tem uns que já tem a mão pesada, outros que não. Aí nesse caso aqui, ó, o desvio acontece bem aqui, aí prestem bem atenção com esse tipo de expressão, olha. Quem manda é esse A bem aqui, ó. Se o A aparecer, ele vai dizer, ó, concorda. Tudo que tiver aqui concorda. Vai ter que flexionar. Então, nesse caso, deve ficar, ó, é notória a rapidez. Por quê, professor Alessandro? Porque, de acordo com a norma culta, nesse caso aqui, a presença do artigo, a presença do numeral, a presença de um pronome manda concordar. Ok, gente? Então, nesse caso, só que o corretor não viu. Beleza, ficou, é notório. Tá? Mas normalmente os corretores aqui descontam. Nesse caso, para tirar aqui o fica notório, é notório rapidez em relação. Fica estranho? Fica, mas a norma culta diz. Com A, concorda. Sem o A, fica neutro. Que é o mesmo caso do uso do é necessário, é proibido. Então, quando eu digo assim, ó, é necessário mudança no país, por exemplo. Ó. Agora, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, um A, aí vai ter que ficar, ó, é necessária, tá? Quem é que manda? Tá aqui, ó. Eu estou fazendo, traduzindo, né, uma regra da norma culta de maneira bem didática para você. Isso é tipo de expressão que você vai usar bastante no seu texto. Então, tenha cuidado. O corretor não viu, mas de repente vai quem vai ver e aí você não vai cometer esse tipo de desvio. Que aqui nesse caso, ó, uma boa, corretor não viu, certo? Acontece? Aqui, tá acontecendo demais. Na linha 9, vamos lá, na linha 9. Qual é o desvio que tem aqui, gente? Muito cuidado com o E. E com a intercalação de palavras. Então, nesse caso aqui, ó, faltaram duas vírgulas. Tá? Estão conectadas a todo tempo e... Aí vai, ó, antes de continuar aqui, ó, e estão os estudantes. Seria essa oração direta. Só que dentro dela, ó, a pessoa aqui esqueceu, ó, ela intercalou essas palavras, só que ela deve isolar por vírgula. Aqui, ó, vírgula, tá? Não para isolar o E, ó, vírgula para isolar aqui essas palavras intercaladas, porque elas estão dentro desse período dessa oração aqui, ó. Estão conectadas a todo tempo e entre essas pessoas estão os estudantes, tá? Então, muito cuidado que esse tipo de vírgula aqui atrapalha muito o candidato, tá, gente? E aí vai intercalar alguma coisa, coloca-se vírgula, tá bom? Então, muito cuidado aí também, que é outro tipo de desvio, que é outro tipo de erro que pode lhe prejudicar, certo? Na linha 11, tá? Vamos lá na linha 11, cadê? Aqui, ó. Lembra do texto do candidato ali, ó? O que foi que aconteceu? Opa, ó, aqui, mesmo concurso, gente. Aqui o corretor desse texto descontou. Agora aqui, como assim, professor? Não pode ser subjetivo. Ah, mas meu irmão, é o que mais tem hoje em dia em concurso público, independente da banca, é o elemento subjetivo aí na mão dos corretores, tá? Aqui, veja, eu não estou falando coisa inventando, eu estou mostrando textos aqui atuais de banca grande, gente, tá? Não é qualquer uma não, tá? Então, se acontece no Sebrasp e outros aí, bancas pequenas, também acontece, tá aqui, ó. Então, como assim, corretor? O corretor X lá descontou, já que o corretor Y, ou os corretores, aqui, ó, não tem erro. Tá aqui, ó, não tem erro de pontuação. Sendo assim, aí você, não, professor, mas deve ser de outra coisa. Não, não tem outra coisa aqui, ó. Vale refletir sobre seu uso no contexto, aqui não tem, ó. Tá? Ah, professor, tá descontando o seu? Não, senão ia ter que descontar em outras ocorrências aí. Não é isso. Aqui, ó, não existe erro. Nesse caso aqui, se fosse o mesmo corretor de lá, então faltou a vírgula. Nesse caso, ó, por exemplo, de novo, ó, cadê a vírgula aqui para isolar o conectivo? De novo, mas aqui, ó, tem erro na linha 18? Vamos ver aqui se tem, ó, linha 18, ó, linha 18 não tem erro. Na linha 26 tem erro? Linha 26, não.
Ou seja, aqui, meu querido, é aquele tipo de corretor, tá? Ou corretora, que nesse caso é o que você prefere para corrigir a sua redação, tá? Então, nesse caso aí, ó, desconsiderou 1, né, 2 e 3 desvios. Já nesse outro caso, ó, aí digo, opa, professor, eu vou torcer para quem corrigir a redação no meu texto seja esse bem aqui, tá, meu querido? E se não for? Por isso que eu digo, treine, coloque lá vírgula, nesse caso, como era obrigatória, para não depender da mão de corretor. Porque nesse caso não adianta você entrar com recurso para dizer, ah, porque teve o texto de fulano que não descontou. Não existe isso. Não existe essa possibilidade, a não ser que seja lá na esfera judiciária. Certo, gente? Que aí você vai gastar também um bom dinheiro. Se você é rico, aí você faz isso, né? Que eu brinco também, né? Brinco com coisa séria. Linha 13. Tá, gente? Na linha 13 eu vou colocar um bônus aqui, ó. Depois que está lá na linha 5, que eu vou te explicar algo aqui também para você não vacilar. Que pode ter aquele corretor lá, mão pesada, corrigir o teu texto, ok? Na linha 13. Então, o que acontece lá na linha 13 aqui, ó. Facilitador no processo de ensino e aprendizagem, tá? Também é um erro que pode lhe prejudicar. O que acontece bem aqui, ó, tá? Aqui, no nosso caso aqui, ó, nós temos uma oração que começa lá no outro período, tá, né? Vale refletir sobre seu uso no contexto educacional como instrumento motivador e facilitador no processo de ensino e aprendizagem. Tá aqui, ó. Olha o verbo onde tá, ó. Olha aqui a oração, né? Essa oração. Aí aqui você vai colocar o que, ó? Começar uma outra oração, sendo que essa oração aqui, ó, ela é o que, ó? Reduzida de gerúndio, né? Então poderia começar assim: ao despertar nos estudantes, aí reduz. Resumindo, nesse caso aqui, a vírgula é obrigatória para separar orações. Nossa, olha que interessante, aqui o corretor viu. É um erro até então, considere um pouco difícil, mas ele viu, não viu ali a falta de vírgulas naqueles outros casos. Acontece, tá? Então, despertando dos estudantes, então faltou aí a vírgula para separar orações. Nesse caso aqui, né, uma reduzida de gerúndio, e a outra está ali, né, com o verbo no infinitivo na sua forma que vem, que não está conjugada. Isso em aula de português aí que eu estou preparando para outros concursos, eu vou detalhar para você. E o bônus aqui da nossa aula de hoje, gente, eu espero que você tenha gostado, ó. Só quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal aqui, ó, professor Alessandro, deixa aí o seu like, seu comentário, sua sugestão. Para você que ainda não me segue no Instagram, segue lá para você ver resultados de tudo que é jeito, de recursos, de notas máximas e concurso, enfim. E dicas também, tá? Como essas aqui para ajudar você na sua aprovação. Bônus aqui para você não depender de mão de corretor. Na linha 5, veja só. Na linha 5 tem erro aqui, ó, de morfossintaxe. Linha 5, ó, não tem. Só tem de grafia? Tem, né? Porque esse O aqui parece um 6, tá? Então a gente não vai discutir, não é isso? Agora, vamos lá. De acordo com a norma culta, tem outro desvio bem aqui, ó. Não pode colocar de acordo com a norma culta, aqui, ó, A e atrás, tá? Ou você coloca um, ou você coloca outro. Por quê, professor? Porque isso aqui é como se fosse um pleonasmo vicioso. Mesma coisa quando você diz lá, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo e tal, hemorragia de sangue, prefeitura municipal, etc. Ok? Aí, nesse caso, a norma culta diz, ó, o que uma década atrás era algo, beleza. Ou o que há uma década era algo, tá? Então, de acordo com a norma culta, os dois não podem ficar ao mesmo tempo. Só que nesse caso aqui, ó, o corretor não viu, não descontou, tá? Então, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí, tá bom? Espero que essas dicas aqui elas lhe ajudaram, tá? Se porventura algum desse desvio aí você estaria ou cometeria, elimine, tá, gente? Antes de mais nada, eu quero pedir para você não deixar de se inscrever no meu canal e dizer, ó, estou aqui, caso você precise de correção, me contrate aí que eu estou disponível, tá bom, para ajudar na sua aprovação. Então, um abraço aí do professor Alessandro e até o próximo vídeo da nossa série.